Eu já tenho aqui algumas questões, Fausto, que foram encaminhadas, então eu vou fechar aqui 4 questões, tá bom? Para você respondê-la ao final, tá bom? Então, a primeira questão aqui que foi encaminhada é com relação às escolhas do governo, né? Além das escolhas erradas do governo, a tensão institucional que esse governo provoca e afeta a inflação, a tensão institucional que esse governo provoca afeta a inflação e a situação econômica do país? Okay. Inflação alta é boa para o governo? Uhum. A outra questão que foi mandada aqui, a outra questão aqui é do professor Ivanildo, né? Pergunte ao professor sobre a relação entre inflação e o tripé econômico e a dívida pública, né? Abraços em movimento, ele diz aqui. E tem também, se nós já temos uma projeção para o índice de inflação de 1º de dezembro, tá? Eu vou fechar aqui esse primeiro bloco para você comentar, e aí a gente passa para mais um bloco de questões, tá bom? Muito bem, vamos olhar ali um pouquinho as perguntas. Primeiro, a gente agradece assim, pelas perguntas, é uma oportunidade aqui da gente debater um tema tão importante, de certo modo, trazer questões que quem está nos assistindo está vivendo os nossos dilemas que colocam. Não há a menor dúvida que a tensão causada atualmente pelo atual governo tem impacto, sim. Tem impacto não só na questão inflacionária, mas na questão do crescimento econômico. Ou seja, instabilidades, inseguranças, incertezas que se impactam diretamente a escolha daquele que vai colocar o seu recurso, vai investir o seu dinheiro, seja na produção, seja no comércio, seja no serviço. O momento que a gente vive de político é um momento muito complicado, porque você, de certo modo, está questionando a democracia. E questionar a democracia é questionar a base do nosso Estado democrático de direito, questionar a nossa Constituição, que, de certo modo, é que garante a estabilidade da nossa realidade, da nossa sociedade, da relação da sociedade civil com o Estado, a relação entre os Estados. A gente viu, com relação a essa discussão do ICMS, como o conflito entre o governo federal e as unidades da federação, os estados, causam distorções bastante significativas e causam, de novo, instabilidades e insegurança. Insegurança significa não investimento, insegurança significa mais instabilidade e significa também repasse de preço. Aqueles que, de certo modo, têm alguma dúvida, repassam o preço porque não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Então, tem sim bastante relevância esse debate que a gente está vivendo hoje. Se a inflação é interessante para o governo, bem, a inflação ela é uma grande, ela maqueia o orçamento público, né? Porque o que acaba acontecendo? As alíquotas de arrecadação são alíquotas fixas, né? São as alíquotas que estão definidas sobre os produtos e etc. Ainda mais no Brasil, que é um país que boa parte da sua tributação está em cima dos produtos e não em cima da renda. Então, como o preço sobe, o imposto arrecadado sobre aquele produto também sobe. Então, como o combustível, por exemplo, subiu muito, a arrecadação de impostos vinculadas aos combustíveis subiu tanto no governo federal quanto nos governos estaduais. Mas qual que é o problema? Por que isso é ilusório? É ilusório porque, inevitavelmente, a inflação ela é repassada por produtos e serviços que o próprio Estado compra no ano seguinte ou está comprando cotidianamente. Então, na prática, a inflação ela aparece, num primeiro momento, como uma espécie ali de colchão de recursos. Então, a gente olhar para os orçamentos dos estados e municípios, a gente vai ver, e mesmo da União, a gente vai ver que o orçamento, a receita cresceu muito, mas também as suas despesas vão crescendo. E aí é muito cruel com relação ao setor público, né? Porque normalmente esse ganho de arrecadação ele não se transfere para a renda dos trabalhadores do setor público, que de fato executam o direito social ali na ponta. E a gente vê o quê? A gente vê de novo ali uma compressão salarial de uma parte importante dos trabalhadores, cerca de 10% dos trabalhadores do Brasil estão no serviço público, não tendo o seu reajuste, eles têm simplesmente comprimido o seu salário pela inflação. Mas isso não acontece só para os servidores públicos, isso acontece nas campanhas salariais.
quando uma boa parte das negociações, nós chegamos a ter mais da metade das negociações não atingindo sequer a inflação, a gente também vai comprimindo os salários dos trabalhadores formais do nosso país, que são representados pelos sindicatos. E aí, isso está diretamente ligado à reforma trabalhista de 17, que teve uma intenção muito clara, que foi de reduzir o poder de barganha do movimento sindical brasileiro. A outra pergunta, com relação ao tripé econômico, sim, o debate inflacionário ele se limita no governo Bolsonaro, mas não só, né? Ou seja, nessas discussões neoliberais, ao chamado tripé econômico. Ou seja, a única forma de você controlar a inflação é aumentar juros. O que é o tripé econômico? Né? Ou seja, toda a economia brasileira, toda a macroeconomia brasileira se organiza a partir dos índices de inflação, a partir de metas de inflação, taxa de câmbio e taxa de juros. Esse tripé, de certo modo, organiza toda a nossa macroeconomia. Qual que é o problema disso? O problema é que o único mecanismo esperado aí que o Banco Central age quando a inflação sobe é aumentar os juros. E aumentar os juros é, sem a menor sombra de dúvida, transferir renda de novo dos mais pobres para os mais ricos e é enfraquecer e desaquecer a nossa economia, que já está bem gelada. Ou seja, é preciso um outro olhar, um olhar para, de fato, aquilo que tem causado a inflação no Brasil. O tripé macroeconômico ele é muito deficitário, ele é muito ineficiente quando a questão inflacionária está vinculada aos preços, não a uma inflação de demanda, mas sim uma inflação de oferta. Nosso problema hoje no Brasil é que os produtos estão encarecendo no Brasil e no mercado internacional. E, de certo modo, simplesmente esfriar mais a economia tem muito pouco impacto a essa inflação. Vai impactar a inflação principalmente de serviço, mas quando a gente fala em inflação de serviço, nós estamos falando arroxo de salário, em especial para os trabalhadores informais desse país. Bem, projeção de inflação, é bem provável que a gente ainda assista mais um mês aí de inflação negativa ou inflação muito baixa, né, na inflação mensal, por conta do impacto que a gente viu aí nessa discussão da redução dos impostos sobre combustíveis, mas a tendência é que a gente vá assistir uma elevação nos meses seguintes. E é bem provável que 2023 seja um ano bastante difícil para a questão de crescimento econômico e inflação. Esse é um debate que ainda nós vamos saber, porque a depender das eleições vai se definir a política econômica de 2023 para os próximos anos, mas de alguma forma já é sabido que 2023 será um ano bastante complicado, tanto do ponto de vista da variação de preços, quanto de crescimento econômico no Brasil.